Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Lucas 16, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Passo a ler. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar dispensando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso? O que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta à sua administração, porque vocês não podem continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei para cavar? Não tenho força e não tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores e do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto vocês devem ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: E você quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. Ele lhe disse: tome sua conta e escreva 80. Ao Senhor elogiou, e o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os seus filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que o filho da luz. Pois isso eu lhe digo: use a riqueza desse mundo e o ímpio para ganhar amigo, de forma que, quando a ela acabar, esse o receba nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ao ímpio, que lhe confiará verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Senhor ao dinheiro. Amém. Hoje está um pouco mais frio, chovendo, mas nós estamos aqui, não é? Com o mesmo propósito, todos os primeiros dias da semana, de adorar o nosso Deus. Não importa se tiver frio, muito calor, chovendo, muito sol, nós estamos aqui com esse mesmo propósito. E eu tenho certeza que o nosso Deus se alegra com esta adoração. Que nós possamos sempre, irmãos e irmãs, você que está aqui nos visitando nessa manhã, que nós possamos sempre, em tudo o que nós fazemos, fazer para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos falar um pouco sobre, fazer uma série de lições, de mensagens, começando hoje, a respeito de finanças, de oferta. E muitas vezes, quando nós usamos essa palavra, a gente se arrepia, não é? A gente pensa, mas vou ouvir mais uma vez uma mensagem sobre finanças. Eu espero que não seja essa a sua atitude. Eu espero que você esteja aqui nessa manhã com o propósito de adorar a Deus, de cantar, de orar, de ler a sua palavra, participar da mensagem, da oferta, tudo isso com o propósito de adorar a Deus. E nós falamos muito sobre a importância de seguir a Bíblia em tudo. Isso é muito correto, não é? Nós usamos exemplos
que vemos na palavra de Deus, usamos mandamentos diretos de Jesus ou dos seus apóstolos, não é? Para fazer aquilo que nós fazemos. E isso é muito correto, isso é muito certo, porque tira a ideia do homem, tira a vontade do homem, tira a razão do homem, porque vemos na palavra de Deus os ensinamentos para seguirmos. E nós ensinamos muito que Deus quer que aprendamos sobre a sua igreja, já falamos bastante sobre isso, que nós aprendamos sobre o batismo, sobre a fidelidade, sobre a volta de Cristo, e vamos ter um curso sobre isso, e vários outros assuntos. E é isso mesmo que nós precisamos estar aprendendo. Mas Deus também tem muito a dizer sobre o dinheiro e sobre a oferta. Muito. Você sabe que a palavra de Deus fala mais sobre oferta do que fala sobre fé, arrependimento e batismo? Você sabe disso? Fala mais sobre oferta do que fala sobre fé, arrependimento e batismo. Nós precisamos estudar este assunto com honestidade e com um desejo sincero de aprender como contribuir, como ofertar, como dar a Deus. Os primeiros capítulos do livro de Atos mostram o começo da igreja em Jerusalém. E você conhece muito bem este início. Esses capítulos nos ensinam como as pessoas se tornaram membros do reino de Deus. Capítulo 2 do livro de Atos ensina isso. Como é que as pessoas se tornaram membros da igreja, do reino de Deus? Nós aprendemos também que esses irmãos, esses primeiros irmãos, eram liberais com o seu tempo, com os seus talentos e com o seu dinheiro. Abre comigo lá no capítulo 4 do livro de Atos. Nós vamos ler somente este versículo aqui, e depois vamos ver alguns outros. Mas olha o capítulo 4 do livro de Atos, versículo 32. Atos 4, 32. Olha como os primeiros irmãos, que faziam parte da igreja, não é? Como eles eram liberais com o seu tempo, com os seus talentos e com o seu dinheiro. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Você já pensou nisso? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Interessante como a igreja no primeiro século era liberal com as suas posses. E essa mesma atitude se espalhou para longe de Jerusalém. E você conhece a história, não é? Do começo da igreja. O evangelho chegou até a Macedônia, até a Grécia, o norte da Grécia, através de um chamado, com uma visão. Você lembra? Venha até aqui e nos ajude. E o evangelho começa na Macedônia. Depois de algum tempo, nós ouvimos um outro chamado. E este chamado era: nós vamos ajudar vocês.
Lembra disso? As igrejas na Macedônia, pouco tempo depois, igrejas novas, querendo ajudar os pobres na Judéia. Olha só que interessante, não é? Os judeus, Paulo, indo para a Macedônia, através de um chamado: venha nos ajudar. Pouco tempo depois, esses novos irmãos da Macedônia estão mandando um recado para os irmãos da Judéia: agora é a nossa vez, nós vamos ajudar vocês. Uma igreja nova, uma igreja com pouco tempo, mas ajudando os irmãos pobres na Judéia. Por que uma atitude dessa? Por que tanta liberalidade entre aqueles irmãos? Vai lá para a segunda carta de Coríntios, capítulo 8, nós vamos entender por quê. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Olha só, Paulo escrevendo uma carta para o sul da Grécia, dizendo o que os irmãos do norte da Grécia, da Macedônia, estavam fazendo. E ele fala o seguinte sobre esses irmãos da Macedônia no versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Por que será que aquela igreja nova, pobre, tinha tanta liberalidade com as suas posses? Porque eles entregavam primeiramente ao Senhor. Uma entrega completa de tudo o que eles tinham, tudo. E veja bem, essa grande liberalidade aconteceu pouco tempo depois da sua obediência ao Evangelho. Pouco tempo. Alguns acham que até poucos meses depois da sua obediência ao Evangelho, eles já entendiam que tudo pertencia ao Senhor. Eles já tinham esse entendimento. E eles, mesmo sem poder, mesmo sem ter nada, eram pobres, e uma pobreza ao extremo. Você pode ler lá depois o capítulo 8, esse mesmo capítulo de 2 Coríntios. Eles queriam ajudar os irmãos na Judéia. Pouco tempo depois da sua conversão. Eu leio isso, irmãos, e eu penso, que tributo maravilhoso ao poder transformador do Espírito Santo, não é mesmo? Irmãos que não se conheciam, irmãos que estavam em um outro país, pouco tempo depois da sua conversão, estão dizendo: eu quero ajudar, eu não tenho muita coisa, mas eu quero. A passagem que foi lida pelo Felipe hoje de manhã, durante a oferta, não é? Aquela viúva pobre, não tinha nada, meio centavo. Não dá nem para a gente entender o que é meio centavo, né? Acho que nem moeda de 1 centavo tem mais, imagina de meio, não é? Mas ela colocou tudo, tudo. Esses irmãos aqui da Macedônia entenderam o que significava as suas posses. Era tudo do Senhor. E eles queriam demonstrar na prática o poder transformador do Espírito Santo nas suas vidas. Antes eu não entendia isso. Antes eu não entendia o que é oferta, o que é dar, por que eu preciso dar,
Por que eu tenho que tirar da minha família para dar? Ah, agora eu entendo. Porque o Espírito Santo transforma o coração. E esses irmãos estavam entendendo e querendo ajudar de maneiras que nós não conseguimos nem imaginar. Tamanha transformação que o Espírito Santo fazia na vida desses irmãos. O povo judeu, ele também era muito liberal nas suas ofertas. A igreja começou em Atos 2, com um povo que foi muito instruído a dar, e a dar com liberalidade. Lembra quando as pessoas estavam trazendo ofertas para o tabernáculo, e Moisés falou: chega, não precisa trazer mais. Dá para a gente entender um conceito assim? Não precisa mais de oferta, já tem suficiente. O povo judeu era um povo liberal. E a igreja começa em Atos 2 exatamente com este povo, exatamente com a ideia de liberalidade, de ofertar sem pensar nas consequências, porque o povo entendia que tudo o que eles tinham era de Deus. Olha que conceito extraordinário e para muitos de nós totalmente estranho. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Eu espero que, através desse nosso estudo juntos, nós possamos entender o que é ofertar, o que é dar, o que é entender e entregar tudo o que nós temos para Deus. Se eu tenho 5.000 reais numa poupança, de quem que é esse dinheiro? Se você tem uma casa no seu nome, de quem que é essa casa? Se você tem um carro no nome da sua esposa, para todas as multas irem para ela, de quem que é esse carro? Será que nós estamos entendendo o conceito que a igreja no primeiro século entendia? Será que nós estamos demonstrando para Deus que tudo o que nós temos, na verdade, é dele? A Bíblia fala bastante sobre dinheiro. E muitas vezes nós pensamos que o dinheiro é um mal necessário, não é? Já ouviu isso, né? Se não precisasse ter dinheiro era muito melhor, mas o dinheiro é um mal necessário. Muitas vezes nós pensamos que é imoral ter dinheiro e que há algo errado em termos posses. Muitas pessoas pensam assim, não é? Que é errado ter dinheiro, que é errado ter posses e que o dinheiro é um mal necessário. Esses termos. E se nós usamos a palavra de Deus para nos ajudar em nossas vidas, se nós usamos a palavra de Deus como o livro de regras para as nossas vidas, a palavra de Deus não fala do dinheiro nesses termos, que muitas pessoas têm a ideia errada. O que a Bíblia fala sobre posses materiais, ela fala tanto para ricos
quanto para pobres. Mesmo ensinamento sobre posses materiais. Se o dinheiro está nas mãos de uma pessoa boa, de uma pessoa honesta, generosa, essa pessoa pode fazer muito com esse dinheiro que Deus deu para ela. Agora, se o dinheiro está nas mãos de uma pessoa ambiciosa, o dinheiro pode fazer com que essa pessoa perca a sua alma, não é mesmo? Mas o ensinamento é o mesmo para pessoas que têm mais e para pessoas que têm menos. A pergunta hoje para nós, na mensagem é: quem é o dono das nossas posses? Quem é? Pode falar bem alto. Deus. Será que nós aprendemos isso mesmo? Ou será que nós continuamos vivendo a nossa vida como se nós fôssemos os donos do que nós temos? A igreja no primeiro século aprendeu essa lição. Tudo pertence a Deus. E era uma igreja generosa, liberal com tudo que eles tinham. Ah, mas Alan, ali tinha uma necessidade específica. Sim, tinha uma necessidade específica. Mas se a igreja não fosse liberal em dar, essa necessidade não seria atingida, não é mesmo? Com toda certeza. Não importa se tem necessidade ou não. O importante é o exemplo da igreja. A igreja na Macedônia, mesmo não tendo dinheiro, uma igreja pobre e pobreza ao extremo, implorou: eu quero ajudar, porque a igreja entendeu que tudo o que ela tinha era de Deus. Entendeu que tudo, nosso coração, nosso tempo, nossa família, nosso dinheiro, é de Deus. E entregaram-se primeiramente ao Senhor, como nós lemos. O livro de Ageu, não precisa abrir lá agora se você não quiser, mas no capítulo 2, versículo 8, fala o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. De quem são as nossas posses? De Deus, não são minhas. O dinheiro que eu tenho no banco, o carro que está no nome da esposa, a casa que está no nome do filho, o não sei o que lá que está no nome de não sei o que lá, não pertence a nós, pertence a Deus. E quando nós entendemos esse conceito e aplicamos esse conceito, nós vamos ser liberais com as nossas posses e não egoístas com as nossas posses. O que é que significa na prática isso para mim e para você? É Deus quem nos dá a capacidade ou a habilidade para ganhar o nosso dinheiro. É Deus quem nos dá isso. Deus é o dono. E Ele dá condições a você e a mim para ganhar aquilo que já é dele. Olha só que interessante, não é? Deus já é dono de tudo. E Ele deu para você, para você, para você e para mim a capacidade, a habilidade para ganhar aquilo que já pertence a Ele. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, quando Paulo está falando para Timóteo, ele fala que nada trouxemos para esse mundo
e deste mundo nada podemos levar. Nada trouxemos para esse mundo, e deste mundo nada podemos levar. E olha, gente, que grande verdade nós encontramos aqui. Hoje, parece que muitas pessoas nem sabem que esse versículo se encontra na palavra de Deus, não é mesmo? Não podemos levar nada deste mundo conosco, nada. E você conhece histórias de pessoas que são enterradas nos seus carros, não é? Pessoas que querem colocar todo o seu dinheiro dentro do caixão. Nós não podemos levar nada deste mundo conosco. E muitas vezes esquecemos deste conceito. E nem lembramos que um ensinamento assim se encontra na palavra de Deus. Eu já contei essa história e vou contar de novo aqui. Se você deu risada da primeira vez, por favor, dá risada dessa vez também. Um senhor morreu, muito rico, e queria levar as suas economias com ele, não é? Então, um pouquinho antes da sua morte, já sabia que estava nas últimas, ele pediu para os seus amigos para colocar todo o dinheiro que ele tinha lá no andar superior da casa, no segundo piso. Ele falou, quando eu morrer, eu passo lá para cima e pego, levo comigo. Estou indo lá para o céu mesmo. E fez isso, morreu. Uns 10 dias depois, a esposa dele subiu lá e viu todo aquele dinheiro ainda lá em cima. E ela falou, eu falei para o meu marido que ele devia ter colocado no porão, não no segundo andar. Não dá para levar conosco, não dá para levar conosco. E muitas vezes nós vivemos nossas vidas assim, não é? Agarrando, apegado, eu não quero dividir, isso é meu. Lembra a história que Jesus contou daquele homem que ganhou muito com as suas plantações e falou o seguinte, vou construir um celeiro maior, eu tenho que guardar tudo isso. E ele morreu naquela mesma noite. De que adiantou, não é? Celeiros maiores, não dá para levar nada. E muitas vezes vivemos nossas vidas de uma maneira a esquecer o que a palavra de Deus ensina sobre dar, ofertar, que quem é dono de nossas posses é Deus. E cada vez que eu penso nesse tema, eu me convenço mais ainda que a igreja no primeiro século entendia esse conceito, que tudo pertence a Deus, que nós não vamos levar nada conosco aqui de posses materiais. E era por isso que a igreja crescia tanto, se espalhava tanto pelo mundo, porque eles entendiam que tudo o que eles tinham pertencia a Deus. Eles tinham aprendido, como nós vimos lá em Atos 4:32, que as suas posses, as suas possessões financeiras pertenciam a Deus e não a eles. E Jesus ensinou muito sobre esse princípio de administração. Jesus ensinou muito na sua vida sobre isso, usando palavras como administrador. Nós lemos lá em Lucas 16,
despenseiro, mordomo. E Jesus usou muito esse tipo de ensinamento para mostrar o relacionamento das posses materiais com Deus. E o exemplo era administrador, despenseiro, mordomo. O apóstolo Paulo usou esse mesmo ensinamento, aprendeu de Jesus, não é? Transmitiu esse mesmo ensinamento para a igreja. Olha comigo 1 Coríntios agora, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha que ele fala aqui sobre a mesma ideia. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados, aí você tem a palavra, administrador, despenseiro, mordomo, encarregados dos mistérios de Deus. Olha o versículo 2. O que se requer desses encarregados, desses administradores, desses despenseiros, desses mordomos, o que se requer deles é que sejam fiéis. Lembra a passagem que o Wesley leu, Lucas 16? Você foi fiel no muito, eu vou te dar muito. Você foi fiel no pouco, mesmo pouco que você tem, eu vou tirar de você. Administrador, despenseiro, mordomo. O que é que significa essa palavra? Administrador. Ela vem de duas palavras gregas. A primeira palavrinha significa casa. E a segunda palavra que compõe administrador significa arranjar, distribuir. Então, um administrador, ele é um arranjador de casa. Ele é um gerente de casa. Ele é alguém que cuida ou toma conta da casa de uma outra pessoa. Isso é um administrador, um despenseiro, um mordomo. Talvez para nós a palavra tenha um pouco mais de sentido, não é? Aquela pessoa que toma conta da casa de outro. É aquela mesma ideia usada com José lá no Egito, lembra? Quando ele foi para a casa de Potifar, Potifar colocou José como administrador da sua casa. Ele tomava conta de tudo o que tinha na casa de Potifar. Essa é a ideia de administrador. E das parábolas de Jesus, nós aprendemos que um administrador geralmente era um escravo ou alguém contratado para administrar uma propriedade. Essa pessoa tinha muita autoridade no uso dessa propriedade. Ela podia tomar decisões pelo dono dessa propriedade que administrava. Mas essa pessoa sabia que ela seria responsabilizada pela maneira que usava essa propriedade. Era um administrador, tinha muita liberdade no uso, mas seria um dia responsabilizada pela maneira que ela usou. Lucas capítulo 16, e Wesley leu hoje de manhã. Um administrador deve sempre tomar conta daquilo que pertence a outro. Posse
jamais está implicada na palavra administrador. Não tem ideia de posse. É tomar conta daquilo que pertence a outra pessoa, com muita liberdade no uso, mas um dia será responsabilizada pelo uso. Nós somos administradores dos bens de Deus, não é isso? Nós somos administradores, despenseiros, mordomos dos bens de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, que nós acabamos de ler. Deus é dono de tudo, inclusive do nosso dinheiro. E o nosso dinheiro é um presente de Deus, e nós somos administradores desses bens que Deus nos dá para administrar. É tudo dele. Um dia, você e eu vamos estar na frente de Deus, e nós vamos ter que prestar contas de como administramos, cuidamos dos bens que pertencem a Ele, mas que Ele nos deixou para administrar. Sem dúvida, Deus coloca muitas posses em nossas mãos, muitas. E Ele nos deixa decidir como nós vamos usar. Nós temos liberdade para decidir como usar essas posses. E Ele está dizendo: você, Alan, é responsável pelo uso dessas posses. Você vai estar diante de mim um dia, e você vai ter que prestar contas, porque eu sou o dono. Você vai ter que prestar contas de como você usou aquilo que eu te dei para administrar. Nós temos apenas uma vida, para dar ou para perder. Nós temos apenas uma vida, para administrar ou para desperdiçar. E depois nós estaremos diante de Deus para prestar contas a Ele. Vamos lembrar, irmãos e irmãs, que nós somos administradores e não donos de nossas posses. Deus nos deu muitas bênçãos. É impossível até de contar, não é? Quantas bênçãos Deus nos deu. E Ele está vendo como você e eu administramos essas posses. Quando nós realmente entendermos esse conceito maravilhoso de que eu não sou dono da minha casa, eu não sou dono do meu carro, do meu dinheiro, Deus é. E Ele está olhando para mim e vendo como eu estou administrando esses bens. Se eu administro com liberalidade ou se eu administro com egoísmo. Um dia nós vamos ter que prestar contas para Deus. Que Deus abençoe a igreja aqui no Guanabara a continuar sendo uma igreja que dá com liberalidade. Porque a igreja aqui dá com liberalidade. Mas que nós continuemos a dar. Lembrando que... Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por confiar em nós. Por nos dar, Pai, aquilo que já é seu, para que nós possamos tomar conta. Que nós, Pai, possamos olhar para o exemplo da igreja no primeiro século, que nós, Pai, possamos olhar para o Senhor como exemplo de dar,
E que nós possamos, Pai, dar com liberalidade e não com egoísmo. Nos abençoa, Pai, a entendermos que tudo o que nós temos pertence ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.